You are dead to me, 'cause what you... Olá, amigo do canal Jair Notícia BR. Vamos a mais uma notícia. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e compartilhe. Vamos à notícia. Inscreva-se, dê seu gostei e ative o sininho. O STF não esperava por essa e a reviravolta já começa. A Brasília de ontem, em que ministros governavam o Brasil, agora é uma Brasília tomada pela revolta das ações absurdas que tem colocado em risco até mesmo a vida de brasileiros. A OAB decide responder a Alexandre de Moraes depois que o ministro falou sobre sustentações orais atacando a Ordem dos Advogados. O presidente da Ordem dos Advogados, Beto Simonetti, reafirmou que a OAB defende as sustentações orais depois de o ministro Alexandre de Moraes impedir um advogado de exercer essa prerrogativa constitucional durante uma sessão no Tribunal Superior Eleitoral. Moraes, que havia tratado a reação forte e contrária aos desmandos do ministro dentro do STF, pela OAB, agora vem com tudo para mostrar que o Brasil começa a reagir. A Suprema Corte vai compreender os seus limites, afirma Hamilton Mourão. E Rodrigo Pacheco dá um basta no surto de Gilmar Mendes. Tudo isso agora aqui no nosso canal. Acompanhe e compartilhe. Não se esqueça, deixe o seu like e fique ligado nas próximas notícias aqui do canal. Na sequência, o juiz do TSE desdenhou da ordem ao afirmar que ela emitiria mais uma nota contra ele e citou inimigos nas redes sociais. A OAB busca, por meio de ações e do diálogo, o fim das violações de direitos dos cidadãos representados pela advocacia, diz o trecho do documento. Adiante, o posicionamento cobra respeito às manifestações da OAB. Não é a primeira vez que a Ordem dos Advogados critica decisões ou falas de Moraes. No início do mês, Simonetti emitiu um posicionamento contrário a levar casos para o plenário virtual, onde os ministros apenas inserem seus votos. Dessa forma, os advogados não podem fazer a sustentação oral de maneira mais clara e efetiva, como ocorre no ambiente físico. Isso porque as defesas têm de incluir essa etapa em vídeo. A Ordem dos Advogados reagiu após a fala desdenhosa de Alexandre de Moraes e Brasília começa a sentir o que é uma nação que sabe bem dos seus direitos. Hamilton Mourão também se levantou nesta última quinta-feira contra as ações, falas e decisões de uma Suprema Corte dominada por ministros que acham e se sentem os donos da Constituição. O senador Hamilton Mourão disse que o Supremo irá compreender sim os seus limites de atuação depois que o Congresso aprovar a PEC que restringe os poderes da Corte. O parlamentar deu a declaração nesta quinta-feira durante o programa Oeste Sem Filtro. Se tivermos a maioria expressiva dentro do Congresso, tenho a visão de que a Suprema Corte compreenderá seus limites e entenderá que estamos aqui expressando aquilo que é a visão do povo que nos elegeu. Ao ser interpelado por Ana Paula Henkel, colunista da revista Oeste, sobre as possíveis ações do Legislativo para barrar os avanços do Judiciário. A entrevista ocorreu no momento em que as relações entre o Senado e o STF estão tensas. Os ministros estão se sentindo pressionados e estão com as mais diversas reações e, aparentemente, surtivas, com um desespero além do normal ao entender que o Congresso começa a se movimentar para limitar e impedir o avanço de decisões que estão totalmente fora do território da jurisdição do Judiciário. A cisão teve início no dia 8 de novembro, quando o presidente da Casa Alta, Rodrigo Pacheco, disse à imprensa que votaria a proposta de emenda constitucional que visa a limitar os poderes do Supremo. De lá para cá, a discórdia aumentou. O auge da tensão foi atingido nesta quinta-feira, um dia depois do Senado aprovar em 2 turnos a PEC. Em linhas gerais, o texto proíbe decisões monocráticas que suspendam atos dos presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Congresso. A aprovação da PEC ocorre ao mesmo tempo em que o STF deu sequência na tramitação
de pautas sobre as quais o Senado diz ter tido suas prerrogativas invadidas pelo Supremo. Atualmente, a Corte mantém em discussão um texto que prevê a descriminalização do porte de maconha, assunto que seria da alçada da Casa Alta. Em agosto deste ano, a sessão foi paralisada depois de o ministro André Mendonça pedir vista. Hamilton Mourão disse: queremos que no sistema democrático baseado no sistema de pesos e contrapesos e no equilíbrio, cada um saiba o limite de sua responsabilidade e de sua autoridade, referindo-se aos avanços do Supremo dentro de uma jurisdição que não lhes cabe. Rodrigo Pacheco também chegou a responder ao desespero de Gilmar Mendes ao atacar o Congresso Nacional nesta última quinta-feira. O presidente do Senado respondeu às críticas feitas por Gilmar do Supremo ao Legislativo devido à aprovação da PEC que limita as decisões. Não admito que se queira politizar e gerar problema institucional, disse o senador mineiro a jornalistas. Por mais importância que tenha um ministro, não se sobrepõe à Câmara, Senado e à Presidência da República. Supremo não é palco e arena política, é uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Como mostrou a revista Oeste durante a sessão do STF, Gilmar Mendes teceu críticas aos apoiadores da PEC e, sem citar nomes, disse que os autores de uma empreitada começaram travestidos de estadistas presuntivos e a encerraram melancolicamente como inequívocos pigmeus morais. Ele humilhou a Casa Alta, o Senado Federal. Pacheco respondeu que não permitiria fazer um debate político sobre o tema e tampouco receber agressões de membros do STF em referência a Gilmar Mendes. Não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do STF em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça de nosso país através dessa emenda à Constituição, continuou Pacheco. De acordo com Pacheco, a PEC é um aprimoramento da justiça no Brasil, pois prevê que um ministro sozinho não derrube a decisão de um colegiado do STF, do presidente da República e de parlamentares do Executivo. Ninguém e nenhuma instituição tem o monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui, desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu, como presidente, defendi o STF, defendi a justiça eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do STF e defendi a democracia do nosso país, disse Rodrigo Pacheco. O STF está tremendo na base. O Congresso reagiu e agora quem ganha é o povo de bem desta nação. Fique ligado para que os congressistas não retrocedam. Inscreva-se, dê seu gostei e ative o sininho.